Intenções. Aniversário natalício, Ana Karenina Guedes de Moraes, Heraldo Barbosa de Lucena, Isabel Farias Batista Leite, José de Brito Almeida Júnior, Juarez Dantas de Souza, Maria de Fátima Cunha de Carvalho, Marinaldo Nicolau Meira, Severino Gonçalves Xavier Nino, Paula Virgínia Silva, Tiago Dantas Felinto. Intenções pela saúde. Olívia e Silas Augusto Leite Filgueira, Elizabeth Teófilo, Girlane Luciano e Maria de Dores Silva Constantino, Vera Lúcia, Maria das Dores Fernandes, Maria das Graças Lourenço da Silva, José Pinheiro, Padre Alexandre Moreira de Massaranduba, Manuel Ivan Cunha da Silva, Max Alan Cornélio de Araújo, Daniele Rose de Carvalho, Rodrigo Neves Monteiro, Everton Ribeiro, Maria do Socorro Sarmento Carvalho, Marcelo Fernando Amorim Carvalho, Rafael Sarmento Fernandes, Daniel Maia Fernandes, Gabriel Sarmento Fernandes, Marcela Sarmento Fernandes, Ligiane Santos Cabral Medeiros, Kleber Batista de Almeida, Gilvânia Dantas, Marcílio Moura Bandeira, Elma Maria de Almeida Paiva, Simone de Andrade Arruda, Ian George Gomes Barbosa, Afonso dos Santos, Marcel Cunha Lima, Fabiana Macedo. 7º dia de falecimento. Maria das Neves Araújo Silva, João Alves Dias, Romualdo Juvino Gomes. 30º dia de falecimento. Carmélia Soares Dias, 1 ano de falecimento. Francisca Dantas, Dona Tetê, Inaldo dos Reis Paiva, Naldinho do Cigarro, Sônia Maria Lima de Souza. Outras intenções de falecimento. José Alberto Maciel, falecido ontem, Maria da Penha Silva, José Aloísio Ribeiro Rocha, 2 meses, João Ribeiro Rocha, 2 anos, José Ribeiro Rocha, 2 anos, José Melo Barbosa, Maria Tirbutino Melo, Maria Tereza Guedes Correia Oliveira. Bem-vindos, irmãos e irmãs, nesta solene celebração de Pentecostes. O dom do Espírito Santo, o amor de Deus é derramado em nossos corações, santifica nossas vidas e nos faz testemunhas e proclamadores das maravilhas divinas.
abrindo um tempo novo e definitivo pela renovação da terra. Assim, o dom de Deus, o seu Espírito Santo, conduza a igreja para que possa testemunhar a verdade do Evangelho, no anseio de que os frutos do Espírito Santo sejam abundantes entre nós. Iniciemos a nossa celebração cantando. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vê. Ninguém parece vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual com o Espírito Santo faz a igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vê. Feita de homens a igreja divina, pois o Espírito Santo a conduz. Como fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos, o Espírito Santo nos vê. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje sopra seu Espírito Santo sobre nós, para sermos testemunhas do Evangelho, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, a solenidade de hoje, solenidade de Pentecostes, é a festa da vinda do Espírito Santo sobre nós. Vamos pedir perdão a Deus, porque nem sempre nos deixamos guiar pelo Espírito do ressuscitado. Cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Cristo Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa.
Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e Paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Acolhei a nossa súplica, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Coloquemos nesta primeira oração nossas intenções, os que estão doentes, os que faleceram, também os que estão aniversariando. O encontro de casais com Cristo que hoje está aqui nesse quarto final de semana, sempre rezamos por vocês. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando, não são todos galileus?
Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós, que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos, que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Se tirais o seu Espírito, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhes agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Leitura da carta de São Paulo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim, também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai do
os pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém. Amém. Vinde Espírito de Deus e enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar.
Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando, como eu disse no início, a festa da vinda do Espírito Santo sobre nós, do derramamento do Espírito Santo sobre nós. Na primeira leitura, escutamos que os apóstolos estavam escondidos, com medo dos judeus. E aconteceu que de repente uma ventania inundou aquele espaço e eles sentiram o derramamento do Espírito Santo em suas vidas. Meus irmãos e irmãs, se não tivesse havido aquele fato, eles teriam permanecido escondidos por um bom tempo. Depois cada um iria cuidar da sua vida. E o projeto de Jesus, onde ficaria? Como o Evangelho teria chegado até nós? Vejam que foi necessário que fosse derramado o Espírito de Deus para que o mundo inteiro conhecesse a própria igreja, para que o mundo inteiro conhecesse o Evangelho, a Boa Nova, o anúncio da Boa Nova. Então, se eles tivessem permanecido escondidos, esse projeto teria se perdido. Graças ao derramamento do Espírito Santo nos corações dos discípulos, nós hoje conhecemos a ação do próprio Espírito, conhecemos o Evangelho, a própria comunidade reunida. Foi essa a primeira ação do Evangelho, foi reunir a comunidade. Primeira atividade do Espírito Santo foi reunir a comunidade, a igreja, a vida da igreja, formou a comunidade. Então, meus irmãos, a mentalidade antiga de uma sociedade baseada apenas no poder humano, baseada na indiferença para com as coisas de Deus, isso ficou no passado. É coisa velha, é coisa antiga. Um exemplo dessa humanidade antiga é aquela Babel. O que era Babel? Um povo que vivia de qualquer jeito e da exploração um do outro. E isso resultou em quê? Confusão, desarmonia. Um povo que explora, uns exploram os outros, que há uma exploração recíproca. Um povo que não liga para Deus e que apenas vive do egoísmo, isso só dá em harmonia, em conflito. Diferente da ação do Espírito Santo, que foi reunir, foi dar harmonia. Um povo que se ama, um povo que perdoa, um povo que... É assim a vida cristã. Então, esse povo criou a harmonia. Esse é o povo novo, que foi reunido pelo Espírito de Jesus. São Paulo hoje falou nos carismas. Segunda leitura de hoje, São Paulo mostrou que a comunidade ela recebe esses dons, os carismas, para que as pessoas possam se colocar a serviço uma das outras. Quer dizer, é o bem de todos, A comunidade vive disso. A comunidade vive a serviço do bem comum, colocando o seu dom a serviço do outro. Isso é um Pentecostes. Toda vez que uma pessoa, pela ação do Espírito, coloca-se a serviço da vida do outro, é um Pentecostes. Aquele que doou a vida por uma causa, entregou a vida, foi martirizado pela ação do Espírito, pela força do Espírito Santo, é um Pentecostes. Aquela pessoa que vai visitar os doentes, muita gente não tem coragem, mas tem gente que tem. É a ação do Espírito de Deus no coração dessa pessoa. É um Pentecostes isso. Aquela pessoa que vai no presídio do Serrotão visitar, fazer a pastoral carcerária. Padre Rachid era dessa pastoral. É a ação do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que sopra no coração de algumas pessoas para agir, renovando a face da terra, transformando a face da terra. Tem gente que não dá um centavo para socorrer um pobre, mas tem gente que dá 1 milhão. É a ação
do Espírito de Deus. É aquela pessoa que abre o coração, está sempre disposta para socorrer, para ajudar, para se colocar a serviço. Meus irmãos, a vida, ela vai sendo construída à medida que você se coloca na condução do Espírito de Deus. Não é a vida que vai lhe levando, como diz a música, deixa a vida me levar. Não, é você que com o Espírito de Deus vai construindo a vida. É como se você fosse artesão, junto com o Espírito, da sua própria vida. E assim nós vamos edificando a nossa vida, dando eficácia à nossa vida, com o Espírito Santo derramado em nossos corações. No evangelho que nós acabamos de ouvir, os discípulos estavam escondidos também, com medo, e eu acho que essa é a imagem de muitos cristãos até hoje, que vivem sua fé assim, que vivem o evangelho escondidos, né? Com medo daqueles que lhe questionam, com medo daquelas pessoas que lhe pedem os motivos da sua fé. Tem muita gente assim, tem medo de ser criticado porque é cristão, porque não faz certas coisas e porque é seguidor de Jesus, tem medo de ser ridicularizado. Ora, só em ser cristão você deve ter por certo isso, não é? Ser ridicularizado, ser criticado, porque esse é o nosso caminho. Por vivermos o Evangelho, a radicalidade do Evangelho, vamos ser sempre criticados e ridicularizados. Não é um acidente, não. É uma coisa certa na nossa caminhada. Mas tem gente que fica com medo. Ora, quem recebeu o Espírito Santo no seu coração está fortalecido. Recebeu aquele que encoraja, para que possamos viver o testemunho, para que possamos levar o Evangelho nesse momento histórico. Então, não deve haver medo da nossa parte. Meus irmãos e irmãs, o Espírito Santo é fruto da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Foi exatamente depois dessa situação que ele derrama, que ele sopra o Espírito Santo sobre os seus apóstolos. A própria morte, ele morreu entregando-se na cruz no Espírito. O Pai o ressuscitou no Espírito. E ele, pleno do Espírito, derramou-se sobre nós no Espírito. Vejam que toda a igreja respira exatamente essa mesma ação constante do Espírito Santo. Nós vivemos disso, nós nos edificamos do sopro do Espírito. Nossa vida inteira está envolvida do Espírito de Deus. Quando eu fui batizado e você também, nós fomos enxertados nesse corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja. Nós somos enxertados e recebemos essa vida do Senhor, que é o Espírito Santo. É a vida nova. O Espírito Santo é a vida de Deus que está em nós. E quando nós comungamos a Eucaristia é exatamente plena do Espírito do ressuscitado. E essa presença de Jesus vai crescendo em nós, ao ponto de um dia nossa vida está tão alinhada com a vida do Senhor Jesus, que alguém poderá dizer: já não sou mais eu, mas o Cristo que vive em mim. Já estou vivendo uma vida tão reta, tão santa, que não sou mais eu, mas o Cristo. Só a pessoa que vai poder responder isso, não é? Como é que vai sua vida de santidade, a busca de santidade, desse viver a retidão, desse alinhar a nossa vida com a vida de Jesus. Quem recebeu o Espírito Santo, o Espírito do ressuscitado, deve ter uma vida tão santa, deve ter as atitudes tão santas quanto as do Cristo. O Espírito de Deus age em nós, age na comunidade. É exatamente o Espírito Santo que nos faz corpo de Cristo, que incorpora novos membros a este corpo, que suscita novos carismas, novos ministérios, novos dons, que mantém a harmonia, a unidade.
Às vezes as pessoas dizem: como é que pode uma pessoa que é de outra religião, que é de outra denominação, mas está ali tendo amizade, convivendo, estudando com fulano que é de outra religião e convivendo bem, como se fosse da mesma? É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai soprando na diversidade e unindo. Como é bonito isso, não é? Como é bonito perceber essas situações, onde você menos espera, surge o sopro do Espírito Santo. Naquela pessoa que não conhece nada do Evangelho, vive pelas ruas, mas de repente aquela pessoa socorre outra que foi atropelada. Como foi que aconteceu isso? Se ela não tem nada de bondade na nossa cabeça, mas na dela tem. Tem amor, tem bondade sim. Ela não conhece intelectualmente o Evangelho, as coisas boas do Evangelho, mas vive impulsionada por Deus, pelo Espírito de Deus. Ela nem sabe, mas vive impulsionada por Deus. Meus irmãos, e nós que temos tanto conhecimento da palavra, sabemos que somos enxertados neste Cristo pelo batismo, vivemos os sacramentos. Estamos conscientes de que nós precisamos viver, crescer e respirar a ação do Espírito Santo? Também é preciso saber que os sacramentos que nós recebemos, eles só têm eficácia porque é o próprio Espírito que derrama a sua energia, a sua força, a sua graça, a sua vida, a sua ressurreição sobre a igreja. É o Espírito que continua edificando a igreja, fortalecendo, renovando a igreja. Por acaso, se alguém imagina que a Eucaristia tornou-se Eucaristia porque aquele padre é o melhor padre que a gente possa ter visto na face da terra. Não é, porque o padre não tem essa força. É o Espírito Santo que faz com que aconteça a eficácia da ação. É o próprio Jesus, a presença dele, do seu Espírito ressuscitado, que faz com que o sacramento seja de fato eficaz na nossa vida. Por isso que não interessa o pecado do padre tal, padre B, não interessa, porque não é a força humana dele, é a força de Deus que faz com que aconteça aquele mistério. Também, meus irmãos, é no Espírito Santo que nós rezamos. Toda vez que você se põe em oração, saiba que é no Espírito Santo que nós rezamos. É porque temos o Espírito desde o batismo que somos realmente filhos de Deus. É também o próprio Filho, Jesus, que clama em nós ao seu amado Pai. É o próprio Filho, Jesus, que rezando conosco faz com que essa oração chegue ao coração do Pai e sejamos ouvidos. É Ele que geme, que fala em nós na hora da oração. Também é no Espírito que nós lembramos das melhores coisas do Evangelho. Muita gente às vezes precisa tomar uma decisão e não sabe o que fazer. De repente lembra de uma passagem bíblica, de uma passagem do Evangelho. De quem foi essa assistência? Foi do Espírito Santo. Foi a iluminação do Espírito. Tem gente que não sabe, não tem consciência. Quantas vezes teríamos errado na vida se não tivéssemos pedido a iluminação do Espírito Santo? É Ele que faz lembrar as verdades do Evangelho na nossa vida. É Ele que faz com que a igreja não erre em matéria de fé, que a igreja tenha uma fé correta, certa, porque o Espírito Santo lhe dá essa assistência. Meus irmãos e irmãs, saibamos deixar esses impulsos do Evangelho impregnarem o nosso coração.
Como eu disse, o Espírito Santo não é propriedade, não está enclausurado em lugar nenhum. Ele sopra onde quer, na humanidade inteira. Em quem faz parte do nosso grupo e em quem não faz parte do nosso grupo. Em quem vive pelas ruas, em quem vive em outros lugares, em outras situações. O Espírito sopra também. Lá naquele local onde você menos espera, o Espírito já chegou. Ele já foi. Aonde você pensou que poderia o Espírito Santo agir, ele já agiu. Ele sopra onde quer, ele cristifica tudo, renova a face da terra. Mas depende muito de deixarmos que ele possa nos conduzir, nos guiar, para que a sua ação seja vista. Eu acredito que um dia, meus irmãos, vamos ser plenos do Cristo, plenos desta ação do Cristo na nossa vida. Eu imagino que as pessoas passando por uma pandemia como essa devem estar pensando que tudo está perdido, que tudo se acabou. Imaginem aqueles países em guerra, aqueles mísseis sendo, devastando aquelas situações. Como não fica um pessoal, um povo daquele também, destruído, Uma família que perdeu um ente querido, fica destruído, sobretudo por conta da pandemia. Mas eu digo a vocês que não é dessa forma, tudo não está perdido não. Até no meio do caos, é preciso pedir a luz do Espírito Santo para discernir o que Ele está brotando, fazendo brotar do meio do caos, do meio das tristezas. Mas peça a Deus para você entender o que Ele quer falar, o que Ele faz brotar do meio da violência, do meio dessas situações de tristezas, de corrupções, de ganância, de mortes. Deus não deixa de ser Deus, porque tudo isso está acontecendo, não. O grande desafio é você continuar dizendo: Ele é o meu Deus, apesar de ter acontecido essa tristeza. Ele é o meu Deus, continua sendo. Eu continuo fiel a Deus. Meus irmãos e irmãs, que o Espírito de Deus inunde os nossos corações para que sejamos todos de Deus. Um dia, toda a humanidade, o mundo todo, todas as coisas será tudo de Deus. Ele um dia renovará a face da terra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos nossas preces ao Pai nesta solenidade do Espírito Santo, enviado para santificar a Igreja e torná-la fiel, dizendo: Manda, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Ó Pai, envia vosso Espírito sobre a vossa Igreja, para que, sustentada pela oração da Virgem Maria, como cenáculo do dia de Pentecoste, saiba propagar entre os homens o reino de Deus, por meio da prática da caridade. Rezemos ao Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Ó Pai, envia o vosso Espírito sobre os países em guerra e sobre aqueles que trabalham pela paz, para que o esforço desses homens e mulheres transforme vosso mundo numa casa de paz. Nós vos pedimos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Ó Pai, envia vosso Espírito sobre as comunidades eclesiais presentes em todo o Brasil e sobre seus agentes pastorais,
para que testemunhem sempre e com confiança a ressurreição e a vida nova que vem de Deus, nós vos pedimos. Mandai, Senhor, vosso Espírito. Ó Pai, envia vosso Espírito para consolar a humanidade que chora com os males causados pela Covid-19. Sobretudo, confortar as famílias enlutadas, nós vos pedimos. Mandai, Senhor, vosso Espírito. Ó Pai, envia vosso Espírito sobre nossos dizimistas e ofertantes, para que continuem firmes no compromisso que, através da fiel contribuição, manifeste a sua gratidão a Deus. Nós vos pedimos. Mandai, Senhor, vosso Espírito. Rezemos em ação de graças pelo encontro de casais com Cristo da Paróquia do Rosário, pelos aniversariantes Tiago Dantas Felinto, Paula Virgínia Silva, Severino Gonçalves Xavier Nino, Marinaldo Nicolau Meira, Maria de Fátima Cunha de Carvalho, Juarez Dantas de Souza, José de Brito Almeida Júnior, Isabel Farias Batista Leite, Heraldo Barbosa de Lucena, Ana Karenina Guedes de Moraes. Pela saúde de Fabiana Macedo, Marcel Cunha, Afonso dos Santos, Ian George, Simone de Andrade, Elma Maria, Marcílio Moura, Márcio, Gilvânia Dantas, Kleber Batista, Lidiane Santos, Marcela Sarmento, Gabriel Sarmento, Daniel Maia, Rafael Sarmento, Marcelo Fernandes, Socorro Sarmento, Everton Ribeiro, Rodrigo Neves, Daniele Rose, Max Alain, Manuel Ivan, Padre Alexandre, José Pinheiro, Maria das Graças Lourenço, Maria das Dores Fernandes, Vera Lúcia, Girlene, Luciano, Maria das Dores Silva, Elizabeth Teófilo, Olívia e Silas Augusto, por todos os que estão enfermos. Rezemos pelo 7º dia de falecimento de Maria das Neves Araújo Silva, de João Alves Dias e Romualdo Juvino Gomes. 30 dias de Carmélia Soares Dias. 1º ano de falecimento de Francisca Dantas, Dona Teté, Ionaldo dos Reis Paiva, Naldinho do Cigarro, Sônia Maria Lima de Souza. Outros falecidos: ontem, José Alberto Maciel, Maria da Penha Silva, José Aloísio Ribeiro Rocha, 2 meses, João Ribeiro Rocha e José Ribeiro Rocha, 2 anos, José Melo Barbosa, Maria Tiburtino Melo, Maria Tereza Guedes Correia Oliveira, Padre Alexandre, Padre Rachid, falecido ontem. Padre Alexandre já está bem melhor, graças a Deus, é o contrário. Coloquemos nossas intenções diante do Senhor, cada um rezando, fazendo sua súplica no silêncio do coração. Divino Salvador Jesus Cristo, concedei-nos sacerdotes santos, inflamados no fogo do vosso amor, totalmente doados à edificação da vossa Igreja. E vós, ó Maria, Mãe dos sacerdotes, vós que sois a onipotência suplicante, socorrei-os a todos nos trabalhos e dificuldades em que se encontrarem. Virgem Mãe, Rainha dos Apóstolos de Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor ao sacerdócio. Suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas. Guiai, segundo o amor do vosso coração, os nossos seminaristas, para que sejam mais tarde dignos ministros do altar, santos e dedicados pastores do povo cristão. Assim seja. Acolhei, Pai de bondade, nossos pedidos por Cristo nosso Senhor. Fiquemos sentados, coloquemos agora nossa oferta diante do Senhor como forma de gratidão. Aos que estão nos acompanhando de casa, poderão fazer também sua oferta a partir da chave Pix, Pix Rosário CG
pixrosario.gmail.com, pixrosariocg@gmail.com. As sementes que me destes que não eram pra guardar, pois no chão da minha vida quis fazer frutificar dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me deste para eu mesmo cultivar dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr os meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Quanto mais eu for plantando, mais terei para colher. Quanto mais eu for colhendo, mais terei a oferecer. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo do Sene e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Piedade de nós, Cordeiro
de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. A vossa Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, sereis salvos. Recebamos a Eucaristia sobre a mão e em silêncio. Senhor, vem dar-nos sabedoria, que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia um grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos
te amar, enfim, para que amemos quem na verdade aqui amou-nos até o fim. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Dá-nos, enfim. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Oh, sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Essa terra, os astros, o sertão em paz, essa flor e os pássaros felizes que vês, não sentirão, não poderão jamais viver essa vida singular que Deus nos dá. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acho que uma pessoa tinha combinado uma mensagem, mas eu não sei quem é. Está por aí? Foi Rose? Muito bem. Fiquemos sentados.
Mãe, há um ano a senhora se foi. Deus chamou para um lugar onde não há mais dor e sofrimento. Nosso egoísmo clamou por vezes para que Ele te deixasse aqui, convivendo conosco mais um pouquinho. E Deus, no seu infinito amor, nos concedeu 7 anos entre seu diagnóstico e a sua partida. A senhora, sempre cheia de sabedoria, nos ensinou ainda mais sobre fé, sobre milagres e misericórdia. Lançou em nós a boa semente, e todos os sentimentos bons que habitam em nós foram construídos através de seu exemplo. Sua presença física não está mais entre nós. Contudo, seu carinho e cuidado com os mais necessitados, sua hospitalidade sem distinção de pessoas e seu amor ao próximo sem reservas ainda são muito vivos em nossa casa. E por falar em casa, hoje aqui na Igreja do Rosário, a qual a senhora sempre dizia ser a sua segunda casa, durante os últimos 25 anos, a senhora realizou um dos seus maiores sonhos, participar do encontro de casais com Cristo. Hoje, nessa missa de ação de graças a este movimento, queremos agradecer à família ECC, chamados de Deus, porque cremos que eles sim foram mesmo chamados por Deus a partilhar conosco de sua maravilhosa companhia. Por fim, mas não menos importante, queremos agradecer a tantos anjos terrestres que Ele colocou durante seu tratamento. Médicos que se tornaram amigos e amigos que se tornaram irmãos. Ao nosso pároco, Padre Márcio, ao qual sempre dizia de sua admiração. E cada irmão daqui que rezou e reza conosco por sua alma. Obrigada, Mãe, porque até distante a senhora se faz presente no meio de nós e nos diz coragem, que Deus nos ama e não estamos sós. Obrigada. A PASCOM, Pastoral de Comunicação, comunica que inscrições para novos membros estão abertas. Não é preciso experiências, porque a formação ela é necessária, né? Vai acontecer. Primeiro é a formação, depois é que começa o serviço. Interessados deverão entrar em contato através do Instagram da paróquia, @Paróquia do Rosário CG. @Paróquia do Rosário CG. Minha gente, vamos neste momento apagar o círio, né? O círio pascal, ele é apagado exatamente no dia de Pentecostes. Irmãos e irmãs, na noite da vigília pascal, aclamamos Cristo, nossa luz, e acendemos o círio pascal. A luz do círio nos acompanhou nestes 50 dias do tempo pascal. Hoje, dia de Pentecostes, ao concluir o tempo da Páscoa, o círio será apagado. Este sinal nos é tirado para que, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, nos tornemos a luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo para iluminar os irmãos e irmãs e guiá-los no êxodo definitivo rumo ao céu. Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus. Dignai-vos, ó Cristo, acender nossas lâmpadas da fé, que em vosso templo elas refujam constantemente, alimentadas por vós, que sois a luz eterna. Sejam iluminados os ângulos escuros do nosso espírito e sejam expulsas para longe de nós as trevas do mundo.
vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Vamos rezar a Nossa Senhora agora, concluindo esse momento, agradecendo por este dia de hoje. E eu queria pedir que vocês rezassem comigo, pedindo a Nossa Senhora por essas famílias enlutadas, não é? Rezem também por nós padres, pela igreja, nós que perdemos o nosso sacerdote, o Padre Rachid, tão jovem. Rezemos também pelos que ficaram, nós todos, para que possamos nos proteger mais. E vocês, num gesto de amor, se cuidem, não é? Tenham um pouco mais de cuidado nesse período em que essa terceira onda, não é, veio, talvez com mais força ainda, que a gente possa ter muito cuidado, não é? Inclusive quem se vacinou, não é? Quem se vacinou, tenha cuidado, porque tem muita gente que não se vacinou. Então, às vezes, quem já se vacinou relaxa um pouco, mas leva para outros que não receberam a vacina. Então, tenhamos mais cuidado, mais empatia, mais amor pelas pessoas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Espírito do Senhor seja sempre a nossa alegria e a nossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Se eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fogo. Se eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Se eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Essa terra, os astros e o sertão